Carlos, você já visitou museu? Já. Com que frequência você costuma visitar museus? Não muita frequência, eu fui apenas uma vez. Certo. Quais as opções de cultura e lazer que você procura? Eu gosto muito de cinema, de shows, parques. Para você, qual a importância de visitar um museu? É importante pelo fato da amostra cultural que eles têm, né? Da história, da parte disso. Então, pra gente que estuda, pra gente que tem alguma que foca em alguma coisa, é importante pra gente conhecer por causa disso. Alessandra, você costuma visitar museus? Não, Por que não? porque eu não tenho muito interesse. Quais as opções de cultura e lazer que você costuma frequentar? Cinema, shopping, parques, clubes. Certo. Para você, qual que é a importância de se visitar um museu? Aí, conhecer os artefatos antigos, né? As histórias de antigamente. Já visitou o museu? Sim. Com qual frequência? Olha, esse ano ainda não tive a oportunidade, mas em média 2 a 3 vezes por ano eu procuro visitar alguns museus. E quais são os espaços de cultura e lazer que você costuma frequentar? Eu costumo ir em shows, teatro e museus. Qual a importância de se visitar um museu? Eu vejo que é o resgate histórico, né? Eu acho que tem uma importância só de estar naquele espaço, né? Um espaço reservado. Algo que esteja num espaço reservado já é muito importante, né? Então, é a valorização mesmo desse aspecto histórico. Consideram-se museus as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público a serviço da sociedade e seu desenvolvimento. É provável que você já deva ter ao menos ouvido falar de alguns museus famosos pelo mundo, como o Museu do Louvre, em Paris, o British Museum, em Londres, os Museus do Vaticano, em Roma. No Brasil, é muito conhecido o Instituto Ricardo Brennand, em Recife, Pernambuco. O Museu Imperial, em Petrópolis, Rio de Janeiro. O Catavento Cultural e Educacional, em São Paulo, capital. Atualmente, Goiânia conta com 16 museus abertos, sendo 4 municipais, 4 estaduais, 3 federais e 5 privados. Você sabia que Goiânia tinha essa quantidade de museus? Muitos estão na região central. Na Praça Cívica, podemos encontrar 3 museus muito interessantes. Administrado pela rede pública estadual, temos o Museu da Imagem e do Som de Goiás, o MIS, o Museu Goiano Zoroastro Arteaga, MUSA, e o Museu Pedro Ludovico. No Museu da Imagem e do Som nós temos basicamente três acervos maiores, que é o acervo fotográfico, o videográfico e o acervo fonográfico. O acervo fotográfico ele tem 3 grandes coleções principais, que é a coleção Alois Fachsenberger, que são fotografias de Goiânia e do interior de Goiás, basicamente, e da década de 30 até a década de 70, 80 mais ou menos. Tem um acervo videográfico, que são provenientes da TV Brasil Central, que são reportagens, arquivos de vídeo, até alguns documentários mesmo, que estavam organizados na TV e vieram para cá. Também a gente disponibiliza para pesquisadores. A pesquisador vem aqui e solicita o material para a gente libera. E também tem algumas produções do próprio MIS, alguns vídeos, documentários. Tem uma coleção bem bacana, que inclusive chama Prefiro Personalidades. São sobre personagens goianos, goianienses, que tiveram alguma relevância assim, para o estado.
E tem a coleção do FICA também. Nós temos desde o primeiro FICA até o 12º, 13º, que são vídeos inscritos e vídeos premiados também, e vídeos que concorreram nas edições do FICA. Os vídeos também estão organizados e disponíveis para locação. E além do acervo videográfico, nós temos também o acervo fonográfico, que são cerca de 40 mil vinis, todos provenientes da Rádio TV Brasil Central. Esses vinis estavam organizados na rádio, só que de forma bem precária, assim. Eles chegaram pra gente, alguns quebrados, outros também sujos, com as capas rasgadas. Então foi feito um projeto aqui no museu, juntamente com, se não me engano, a Petrobras. Eu não vou lembrar da data certinha, mas foi mesmo para higienizar, organizar e guardar esse acervo da forma devida. Então nós temos, como era uma rádio, nós temos vinis desde música sertaneja de raiz, até mesmo rock, Black Sabbath, Kate Bush, são vários estilos mesmo que a gente tem aqui no museu. E assim como as fotografias e os vídeos, os vinis também estão disponíveis ao público na forma de audição. Então a pessoa solicita, o público solicita, vem aqui no museu, a gente marca um dia e faz as audições. E também nós temos uma exposição, sempre tem, a gente procura ter uma exposição de longo prazo. A que está tendo agora é sobre a Praça Cívica, que são fotos da Praça Cívica, chama Pedro Ludovico, Praça do Pedro Ludovico, deixa eu através da imagem, fazer propaganda. E que é bem bacana, assim, que é Goiânia desde a década do traçado mesmo, que a gente tem Goiânia na década de 30, assim, de 33, quando não tinha nada aqui, até mais ou menos a década de 70, que é o que o nosso acervo abrange. E fora isso, a gente tem a biblioteca multimeios, que são livros sobre museologia, um pouco sobre teatro, e cinema e fotografia. Kate, eu gostaria de saber para você qual que é a relevância de se visitar um museu. Bom, a relevância tem várias, né, na verdade, assim, tem a questão de conhecimento, que você visitando as instituições, o material que você tiver acesso vai te trazer algum conhecimento. Tem a parte também de lazer, de diversão, que é você sair com seus amigos, com a sua família, para conhecer uma instituição museológica, e ali, além do contato que você vai ter com outras pessoas, você ter esse conhecimento, e também a questão de se atentar mais, no caso dos museus que são vinculados aqui à nossa secretaria. A missão de todos eles em comum é divulgar a história e a memória goiana. Então, assim, para você ter um pouco mais de consciência também de, através desse material que a gente divulga, a sua consciência de identidade enquanto goiano, goianiense, é conhecer mesmo e preservar e divulgar também essa memória. Você ter o conhecimento e toda essa questão cultural mesmo, né? De você ter o conhecimento do lugar ao qual você pertence, né? Das suas raízes, da sua cultura. A intenção é mais ou menos essa. Ah, sim. E qual que é o público que normalmente frequenta o museu? No caso do Museu da Imagem e do Som, o MIS é um museu mais voltado para pesquisa. Nós temos ações de comunicação também para o público em geral, mas o público que mais nos procura é um museu voltado para a divulgação da cultura audiovisual. Então são pesquisadores, estudantes dessa área, então são fotógrafos, profissionais ligados à música, né, e ao cinema. Estudantes mais acadêmicos, a gente tem uma visitação de escolas que são agendadas, né? Mas o público maior são os acadêmicos e os profissionais do audiovisual. E tem um período no ano ou algum dia que há maior frequência de visitação? Tem. Nós temos um calendário que é a Semana dos Museus, que acontece em maio, que dia 18 de museus é o Dia Internacional dos Museus. Sim. Então tem o Instituto Brasileiro de Museus, que sempre nos propõe um tema, é nacional. Sempre nos propõe um tema que a gente, em cima desse tema, desenvolve ações. Então, a Semana dos Museus em maio, na semana do dia 18, na semana Primavera dos Museus, que também é um evento
em parceria com o IBRAM. E aniversário de Goiânia também, a gente sempre percebe que nessas 3 datas o público aumenta muito, porque a gente tem atividades, intensifica também as atividades dos museus nesse período. E pela frequência de visitação, o que você acha que poderia ser feito para haver melhoria? A gente está trabalhando para isso, assim, que tem muitas pessoas, por exemplo, que passam aqui na porta e falam, eu nem sabia que aqui tinha um museu, eu nem sabia que aqui era um centro cultural, achava que era um prédio administrativo, como a PGE, o Tribunal de Contas. Então a gente está tentando intensificar essas ações de divulgação mesmo dos nossos espaços, através da reformulação dos sites, que tinha algumas instituições que ele estava desativado, e através das redes sociais também, né? E divulgar as programações também dos nossos museus na imprensa. Então, acho que são formas de comunicação para atrair também o público. O Museu da Imagem e do Som fica aberto segunda-feira, das 14 às 18 horas, de terça a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 horas às 17h30. Bem ao lado do MIS está o Museu Goiano Zoroastro Arteaga. Ele está disposto em 2 andares. O pavimento de baixo conta com 16 espaços que compõem o circuito expográfico que integram a exposição de longa duração, História de Goiás, Cultura e Identidade. A diretora do museu, Neuza Maria, nos guiou no circuito do museu. O circuito inicia pela Terra, a origem do universo e da vida, a partir da teoria do Big Bang. Esse circuito também fala sobre o processo de formação da Terra, a partir de estudos geológicos sobre a importância das rochas, dos minerais e fósseis, que indicam o processo de formação, bem como as mudanças ambientais e climáticas. O espaço da etnologia indígena é o que compõe a maior parte do acervo. Há também uma coleção de arte sacra, com arquitetura religiosa de interiores de igreja. E para finalizar a parte de baixo, o museu expõe a trajetória e a criação da imprensa goiana. Já no pavimento superior, encontramos a Casa Caipira, que estampa a riqueza da cultura do povo goiano. A Sala dos Governadores apresenta a cronologia dos governadores do estado, e textos sobre a fundação e o batismo cultural. A Sala do Artista Popular possui o acervo da arte figurativa popular, a diversidade e a criatividade das obras expostas que revelam a riqueza cultural material brasileira e goiana. O horário de funcionamento do Museu Goiano Zoroastro Arteaga é de terça a sexta, das 9 às 17 horas, sábados, domingos e feriados, das 9 às 15 horas. Visitamos o interessante Museu Pedro Ludovico. No entanto, não podemos fazer qualquer tipo de imagem. O museu apresenta um acervo diversificado que nos remete à vida familiar e política do fundador de Goiânia, Pedro Ludovico Teixeira, e de sua esposa, Gersina Borges Teixeira. O museu fica aberto de terça a sexta, das 9 às 17 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 15 horas. E que recado você daria para as pessoas que nunca visitaram o museu? Que visite o quanto antes, porque são espaços que a gente tenta trazer assim, a questão da cultura goiana e goianiense mesmo. Então, assim, que cada dia as pessoas se apropriem desses espaços. Porque, assim, a nossa parte a gente está fazendo, que é preservar toda a documentação, no caso do Museu da Imagem e do Som, a documentação fotográfica e de vídeo e som, né? Então, assim, a gente preserva, comunica também através das nossas exposições, das nossas publicações. Então, assim, que o público venha conhecer os nossos espaços, conhecer mais da nossa cultura goiana, goianiense, através dos acervos que a gente disponibiliza. Então, quero convidar todos e a todas para vir aqui conhecer o nosso museu. Nós temos coisas bem bacanas, assim, eu sei que é um pouco desconhecido, mas vale a pena a visita. Mais do que casas da memória, museus são casas da vida de um país.
espaços que assumem cada vez mais sua função social junto à população, enquanto casas de conhecimento, vivência e transformação.